Capítulo 47. Quando já se afastavam da cidade, o tio revelou que estivera refletindo sobre o caso e disse que se sentia mais inclinado a encarar as coisas como a sua irmã mais velha. Parece-me muito pouco provável que qualquer rapaz possa formar um desígnio desses contra uma garota que não é de forma alguma desprotegida nem carece de relações, e que, além disso, residia com a família do coronel do próprio destacamento. Por tudo isso, me inclino a acreditar no melhor. Poderia ele supor que os amigos dela não interviriam a seu favor? Poderia ele esperar ser novamente aceito pelo destacamento, depois de tal afronta ao coronel Foster? O risco seria maior do que a tentação. Dou minha palavra de honra que eu também começo a ser da opinião do seu tio, disse a senhora Gardner. Tal ato representa tão grande violação da decência, da honra e do bom senso, que não considero Wickham capaz de praticá-lo. E você, Lizzie, mudou tanto de opinião a respeito de Wickham que agora o julgo capaz disso? Não o julgo capaz de descuidar dos seus próprios interesses, mas quanto ao resto, ponho as minhas dúvidas. Se ao menos eu pudesse acreditar no que acabam de me dizer, mas não ouso esperar. Se tudo isso é verdade, por que eles não foram para a Escócia? Em primeiro lugar, replicou o Sr. Gardner, não temos provas concludentes de que eles não tenham ido para a Escócia. Oh, mas o fato de eles terem tomado uma diligência indica claramente sua intenção. Além do mais, não encontraram sinais da passagem dos dois na estrada. Bom, supondo que estejam em Londres, poderão ter ido lá apenas para se esconder. Não é provável que algum deles tenha dinheiro suficiente, e é justo que tenham achado mais econômico se casar em Londres do que na Escócia. Mas então por que todo esse mistério? Por que se escondem? Por que razão desejam casar em segredo? O mais íntimo amigo de Wickham, como puderam ver pela carta de Jane, acredita que ele nunca teve a intenção de se casar com ela. Wickham nunca se casará com uma mulher que não tenha meios de fortuna. Ele não poderá sustentá-la. E que atrativos possui Lydia, para além da frescura da sua mocidade, para que ele renuncie, por sua causa, a um casamento rico? Quanto à ofensa aos brios de um regimento que esse atentado contra a honra de uma garota possa produzir, não sei até que ponto isso lhe terá trazido qualquer hesitação, assim como também não sei quais as consequências de tal ato. Mas quanto à sua outra objeção, não creio que ela tenha muito peso. Lydia não tem irmãos que a possam defender. E Wickham conhece meu pai. Terá julgado que, com a indolência e a pouca atenção que ele parece dar à família, meu pai pouco faria e pensaria o menos possível no assunto. Mas você pensa que Lydia está tão perdidamente apaixonada por ele que consinta em viver com um homem sem serem casados? Tudo indica e é bem triste, respondeu Elizabeth com lágrimas nos olhos. Ter de pôr em dúvida o senso da decência e da virtude de uma irmã, mas realmente não sei o que dizer. Talvez eu esteja sendo injusta, mas Lydia é muito jovem e inexperiente. Nunca lhe ensinaram a pensar em coisas sérias. Durante os últimos 6 meses, ou melhor, durante todo o ano, ela não fez mais do que divertir-se e dar margem à sua vaidade. Desde que o destacamento militar foi para Meryton, ela não pensou em outra coisa senão em namorar os oficiais. Fez tudo o que estava em seu poder para, pensando ou falando sobre o assunto, dar maior, como direi, suscetibilidade aos sentimentos, já por natureza facilmente inflamáveis. E como sabemos, ao Wickham não faltam qualidades para cativar uma mulher. Mas como pode ver, disse-lhe a tia, Jane não o julga capaz de tal procedimento. E haverá alguém de quem Jane possa alguma vez pensar mal? Mas Jane conhece esse Wickham tão bem quanto eu. Ambas sabemos que se trata de um dissoluto em todos os sentidos da palavra. Ele não tem integridade nem honra. É tão falso e perigoso como insinuante. E sabe realmente tudo isso, Elizabeth? Indagou a senhora Gardner curiosa. Sim, sei, replicou Elizabeth corando. Já no outro dia eu expus a par da sua infame conduta com o Sr. Darcy,
e a própria tia, quando esteve em Longbourn da última vez, ouviu de que maneira ele falou de um homem que se mostrou tão generoso com ele. Existem ainda outras circunstâncias que não vale a pena mencionar, mas as mentiras dele a respeito da família de Pemberley são inumeráveis. E pelo que ele me disse da senhorita Darcy, eu julgava encontrar nela uma garota orgulhosa, fechada e desagradável. No entanto, ele deve saber que, pelo contrário, ela é amável e modesta. Mas Lydia não sabe nada disso. Será que ela ignora o que você e Jenny parecem compreender tão bem? Oh, sim, e é isso que me amargura. Até ir para lá e conhecer mais intimamente tanto o Sr. Darcy como o Coronel Fitzwilliam, seu primo, eu mesma ignorava toda a verdade. Ao voltar para casa, eu soube que o destacamento deixaria Meryton dentro de 15 dias. Logo, nem eu nem Jenny, a quem contei todo o caso, julgamos necessário tornar pública nossa descoberta, pois pensamos que a ninguém aproveitaria destruir a boa reputação de que ele gozava na vizinhança. E mesmo quando ficou decidido que Lydia iria com a Sra. Foster, nunca me ocorreu a necessidade de abrir seus olhos quanto ao caráter de Wickham. Não imaginei nem por um instante que ela corresse o risco de ser iludida, e naturalmente tampouco imaginei que pudesse sobrevir tal consequência. E quando partiram todos de Brighton, você não tinha motivos para supor então que eles gostassem um do outro? Nem sombra disso. Não me lembro do menor sintoma de afeição, tanto de um lado como do outro. Quando ele apareceu, Lydia estava tão disposta a admirá-lo, como aliás todas as garotas da redondeza, que durante uns 2 meses tiveram a cabeça perdida por ele. Mas Wickham nunca distinguiu Lydia com qualquer atenção particular, e após um curto período de desvairado entusiasmo, ela voltou de novo a sua atenção para os outros oficiais. Facilmente se compreenderá que durante toda a viagem, embora nenhum fato novo viesse a esclarecê-los acerca dos seus temores, suas esperanças e conjecturas, nenhum outro tópico tenha podido desviá-los por muito tempo daquele interessante assunto. Elizabeth pensava nele com frequência, e a mais aguda de todas as angústias, o remorso, a impedia de encontrar um só minuto de paz. Viajaram o mais depressa possível, e tendo dormido uma noite no caminho, chegaram a Longbourn no dia seguinte, na hora do jantar. Era um consolo para Elizabeth saber que pelo menos Jenny não teria de esperar muito tempo. Quando a carruagem entrou no jardim e se aproximou da porta da casa, todos os pequenos Gardner, atraídos pelo rumor, vieram se colocar nos degraus da escada. E quando o carro finalmente parou, a alegria transpareceu nas suas carinhas, e eles deram pulos e piruetas de alegria. Elizabeth apeou-se de um salto, e após ter dado um rápido beijo em cada um, correu para a entrada da casa, onde se encontrou com Jenny, que momentos antes estava no quarto da mãe, e tinha descido precipitadamente as escadas. Abraçaram-se com ternura, e com os olhos marejados de lágrimas, Elizabeth, sem perda de tempo, perguntou-lhe se já sabiam alguma coisa dos fugitivos. Ainda não, replicou Jenny, mas agora que o nosso tio veio, espero que tudo corra melhor. Nosso pai está em Londres? Está, e foi para lá na terça-feira, conforme escrevi. Já receberam notícias dele? Sim, escreveu uma vez. Escreveu-me umas linhas na quarta-feira, dizendo que tinha chegado bem e dando seu endereço, como eu tinha lhe pedido. Acrescentava também que não tornaria a escrever enquanto não tivesse alguma coisa de positivo a comunicar. E a mamãe, como ela está? Como estão todos? Ela está razoavelmente bem, embora muito deprimida. Está lá em cima e terá um prazer imenso em ver a todos. Ainda não saiu do quarto. Mary e Kitty, graças a Deus, estão bem. E você, minha querida, como está? Perguntou Elizabeth. Parece pálida. Que momentos difíceis não terá passado. Jenny, no entanto, era categórica em afirmar que se sentia muito bem.
O diálogo foi interrompido pela entrada do senhor e da senhora Gardner, que até aquele momento tinham estado com as crianças. Jane correu para os tios e abraçou-os, agradecendo a ambos, entre sorrisos e lágrimas. Quando entraram na sala, as perguntas que Elizabeth já tinha feito foram naturalmente repetidas pelos outros, mas logo se inteiraram de que Jane nada tinha de novo para lhes dizer. No entanto, devido ao seu caráter indulgente, Jane não perdera ainda todas as esperanças. Em seguida, subiram todos ao quarto da Sra. Bennet, que os recebeu exatamente como era de esperar, com lágrimas, lamentações contra a conduta infame de Wickham e queixas pelos padecimentos que lhe estavam infligindo. Ela tirava as culpas para todos, esquecendo-se que fora ela mesma, com sua insensata indulgência, a principal causadora do que acontecera à filha. Se me tivessem feito à vontade, dizia ela, se eu tivesse ido também para Brighton com toda a família, nada disso teria acontecido, mas minha pobre Lydia não tinha ninguém que tomasse conta dela. Por que é que os Foster não olharam mais por ela? Estou certa de que houve um grande descuido da parte deles, pois Lydia nunca faria tal coisa se tivesse alguém a olhar por ela. Sempre pensei que eles nunca serviriam para tomar conta da minha filha, mas como sempre ninguém quis ouvir minha opinião. Minha pobre filhinha, e o Sr. Bennet lá foi. Sei que ele vai bater em duelo com Wickham, e de certo será morto. O que será de nós então? Os Collins nos expulsarão daqui antes de o corpo ter tido sequer tempo para esfriar. E se não for você, meu irmão, não sei o que será. Todos protestaram contra ideias tão sinistras, e o Sr. Gardner, após tranquilizá-la quanto à afeição que sentia por ela e pela sua família, disse que partiria para Londres no dia seguinte, a fim de prestar o auxílio devido ao Sr. Bennet nas tentativas para encontrar Lydia. Não se entregue a receios exagerados, acrescentou ele. Embora seja acertado uma pessoa preparar-se para o pior, não há motivo para considerar uma certeza. Ainda não passou uma semana que saíram de Brighton. Dentro de poucos dias deveremos receber notícias deles. Assim que chegar a Londres, vou encontrar seu marido, e aí combinaremos o que deve ser feito. Oh, meu querido irmão, replicou a Sra. Bennet, é exatamente isso que eu mais desejo, e quando chegar a Londres, faça tudo para encontrar minha filha, onde quer que ela esteja, e se eles não estiverem casados, faça com que se casem. Quanto ao enxoval, diga que não precisam esperar. Diga a Lydia que ela terá todo o dinheiro que quiser para comprá-lo depois de se casar. E, sobretudo, não deixe o Sr. Bennet brigar com o Sr. Wickham. Conte em que estado me viu, que estou terrivelmente assustada e tenho tremores por todo o corpo. São horríveis dores e tantas palpitações que não posso descansar nem de dia nem de noite. E diga à minha querida Lydia que nada decida sobre as roupas até ter falado comigo, pois ela não conhece as melhores lojas. Oh, meu querido irmão, estou certo de que arranjará tudo. O Sr. Gardner, embora lhe assegurasse que faria todos os esforços possíveis, não pôde deixar de lhe recomendar moderação, tanto nas suas esperanças como nos seus receios. E após a terem reconfortado até a hora do jantar, a deixaram entregue aos cuidados da governanta, que a serviria na ausência das filhas. Embora o senhor e a senhora Gardner acreditassem que não havia motivo para tal reclusão, preferiram não se opor, pois sabiam que ela não tinha prudência suficiente para se abster de dizer algo diante dos criados. Era preferível, portanto, que a governanta apenas, aquela em que mais confiavam, ficasse sabendo de todas as suas mágoas e seus temores. Na sala de jantar, Mary e Kitty, que até aquele momento se tinham conservado nos seus respectivos quartos e não haviam aparecido, juntaram-se finalmente ao resto da família. Uma vinha dos seus livros e a outra do seu tocador. Seus rostos, no entanto, aparentavam grande calma. Apenas Kitty parecia mais amuada do que o costume, mas não se sabia se seria por causa da perda da irmã ou da raiva que sentia por se ver envolvida no acontecimento. Quanto a Mary, o domínio sobre si mesma era perfeito, e com uma expressão muito séria,
sussurrou a Elizabeth pouco depois de se sentar à mesa. É um acontecimento deveras desagradável e provavelmente será muito comentado, mas nós devemos nos opor à maledicência e derramar sobre os nossos corações feridos o bálsamo do consolo fraternal. Em seguida, vendo que Elizabeth não estava disposta a responder, acrescentou: por mais infeliz que Lídia possa vir a ser, poderemos de tudo isso extrair uma útil lição, que a perda da virtude numa mulher é irreversível, que um só passo em falso acarreta uma série de desgraças sem fim, que sua reputação não é menos frágil que sua beleza, e que uma mulher nunca será cautelosa demais com as pessoas do sexo oposto, especialmente com aquelas que não merecem a sua confiança. Elizabeth ergueu os olhos atônita, mas sentia-se oprimida demais para responder. Mary, contudo, continuou consolando-se, extraindo máximas morais da infelicidade da irmã. Durante a tarde, as duas mais velhas conseguiram ficar meia hora sozinhas, e Elizabeth logo aproveitou a oportunidade para pedir a Jane que lhe contasse todos os pormenores do sucedido. Jane estava igualmente ansiosa por conversar com a irmã sobre o assunto. Começaram por lamentar as terríveis consequências daquele fato. Jane não podia afirmar que os prognósticos da irmã fossem de todo impossíveis. Em seguida, Elizabeth prosseguiu no assunto dizendo: conte tudo o que ainda não sei. Dê-me outros detalhes. O que diz o Coronel Foster? Certamente desconfiaram de alguma coisa antes da fuga. Terão visto os dois frequentemente juntos. O Coronel Foster confessou que muitas vezes desconfiara de que havia algo, ainda mais da parte de Lídia, mas que nada nunca se passou que lhe inspirasse alarme. Tenho muita pena dele. Mostrou-se extremamente bom e atencioso. Logo veio até aqui para nos comunicar suas preocupações, mesmo antes de saber que eles não tinham ido para a Escócia. Os rumores que começaram a circular apressaram a sua partida. E Danny, estava convencido de que Wickham não pretendia casar? Sabia que planejavam fugir? O Coronel Foster falou com Danny pessoalmente? Falou, mas ao ser interrogado pelo coronel, Danny negou saber qualquer coisa a respeito do plano deles. Não quis dar sua verdadeira opinião e não tornou a repetir que estava convencido de que os dois não se casariam. Por tudo isso, alimento certa esperança de que ele não tenha medido as palavras que anteriormente proferira. E até o Coronel Foster chegar, nenhuma de vocês suspeitou que eles não estivessem realmente casados? Como é que tal ideia nos poderia passar pela cabeça? Eu me senti um pouco temerosa quanto à felicidade da minha irmã com aquele casamento, pois sabia que o comportamento dele nem sempre fora dos melhores. O pai e a mãe nada sabiam a respeito dos antecedentes do rapaz, e sentiam apenas que o casamento era imprudente. Kitty então confessou triunfante que sabia mais do que nós, pois Lídia, na sua última carta, deixara entrever suas intenções. Deu a entender que há muitas semanas já sabia que os dois estavam apaixonados. Mas sabia disso antes de eles partirem para Brighton? Não, creio que não. E o Coronel Foster mostrou que desconfiava de Wickham? Ele conhece seu verdadeiro caráter? Não, ele não falou tão bem de Wickham como anteriormente o fizera. Disse que o considerava imprudente e extravagante. E desde que esse infeliz acontecimento teve lugar, soube-se que ele saiu de Meryton muito endividado, mas espero que isso seja falso. Oh, Jenny, se não tivéssemos sido tão discretas, se tivéssemos dito o que sabíamos a respeito dele, nada disso teria acontecido. Talvez tivesse sido melhor, replicou Jenny, mas não parecia justo denunciar os erros passados de uma pessoa sem saber quais os seus sentimentos naquele momento. Agimos com a melhor das intenções. E o Coronel Foster sabia os termos da carta de Lídia para sua mulher? Ele a trouxe consigo. Jane tirou então a carta do bolso e estendeu-a a Elizabeth. Seu conteúdo era o seguinte: minha querida Harriet, rirá quando souber que fugi, e eu não posso deixar de rir também
ao pensar na sua surpresa quando amanhã de manhã der pela minha falta. Vou para Gretna Green, e se não adivinha com quem, é uma tola. Só existe um homem no mundo que eu amo e ele é um anjo. Nunca poderia ser feliz sem ele. Por isso não vejo mal em partir. Não é preciso escrever para Longbourn a fim de comunicar minha partida se não quiser, pois isso tornará apenas maior a surpresa quando eu mesma lhe escrever e assinar meu nome, Lydia Wickham. Há de ser uma boa piada. Quase não consigo escrever de tanto rir. Transmita minhas desculpas a Pratt, por não poder cumprir minha palavra e dançar com ele hoje à noite. Diga que espero que ele me perdoe quando souber o motivo e que terei o maior prazer em dançar com ele no próximo baile em que nos encontrarmos. Mandarei buscar minhas roupas quando chegar a Longbourn, mas gostaria que dissesse a Sally para coser o enorme rasgão do meu vestido de musselina, antes de guardar tudo na mala. Até breve. Cumprimentos ao Coronel Foster. Espero que bebam a nossa saúde. Desejando-nos uma boa viagem. Tua amiga afetuosa, Lydia Bennet. Oh, que cabeça oca sua, Lydia! Exclamou Elizabeth depois de ler a carta. Escrever uma carta dessas em tal momento. Pelo menos mostra que suas intenções eram sérias. Não sei se ele depois a persuadiu a fazer outra coisa, mas pelo menos da parte dela, a infâmia não foi premeditada. Pobre papai, como ele não deve ter sofrido. Nunca vi ninguém tão abalado. Durante 10 minutos não conseguiu dizer palavra. A mãe adoeceu imediatamente, e toda a casa ficou em alvoroço e confusão. Oh, Jenny, exclamou Elizabeth, terá havido algum criado nesta casa que até o fim do dia não ficasse a par de toda a história? Não sei, mas espero que sim. Porém, numa ocasião como essa, é muito difícil ser discreta. Nossa mãe ficou histérica, e embora eu procurasse auxiliá-la da melhor maneira, creio que não fiz tanto quanto devia. Mas o horror do que poderia acontecer quase me privou do uso das minhas faculdades. Seus cuidados para com ela exigiram muito de você. Não parece tão bem de saúde. Gostaria de ter estado ao seu lado. Teve de suportar tudo sozinha. Mary e Kitty mostraram-se muito prestativas e estou certa de que fariam o possível para me ajudar. Mas achei que não convinha a nenhuma delas. Kitty é muito sensível e Maria estuda tanto que suas horas de repouso não devem ser interrompidas. Tia Phillips apareceu aqui na terça-feira, após a partida do papai, e teve a bondade de ficar até quinta comigo. Seu auxílio foi precioso. Lady Lucas também tem sido muito delicada. Veio até aqui pelos seus próprios meios, na quarta de manhã, para nos acompanhar na nossa mágoa e oferecer seus serviços e os de qualquer uma das suas filhas, caso necessitássemos. Seria melhor que ela tivesse ficado em casa, exclamou Elizabeth. Talvez a intenção fosse boa, mas numa situação como esta, deve-se procurar os vizinhos o menos possível. Qualquer auxílio é impossível. As condolências são insuportáveis. Que elas se sintam vitoriosas de longe e se considerem satisfeitas. Elizabeth quis saber então quais os planos do pai para a recuperação de Lydia. Creio que ele tinha a intenção de ir a Epsom, local onde os dois mudaram de cavalos pela última vez. Seu principal objetivo era descobrir o número da diligência tomada por eles. Ela acabara de chegar de Londres, e é possível que alguém tenha reparado neles. Não sei se o pai tem outros projetos em mente. Ele estava com tanta pressa em partir, tão inquieto e deprimido, que foi em grande dificuldade que lhe consegui extrair o que acabo de te dizer.